Já. Olá, tudo bem? E na aula de hoje nós iremos falar sobre o Egito, tá? Continuando os conteúdos, nós iremos falar sobre a escrita hieroglífica, a condição feminina no Antigo Egito, né? O que é que nós vamos entender sobre isso? Qual o significado tem esses hieroglíficos para o entendimento do estudo de como viveram os povos egípcios da antiguidade? Tá? Então vamos entender um pouco dessa questão da escrita. Então a escrita hieroglífica, né? Ela poderia ser hierática, né? Uma escrita utilizada aí pelos sacerdotes. Como é que esses sacerdotes utilizavam essa escrita? Através de documentos, né? Esses documentos aí que estavam nas mãos dos sacerdotes continham geralmente rezas, né? Orações aí aos deuses, né? Também oferendas, né? Nesses textos tinham como fazer oferendas, também tinham processos aí de técnicas de mumificação e outros documentos mais. Então essa escrita que estava aí nas mãos dos sacerdotes, era utilizada pelos sacerdotes, era escrita hierática, era uma escrita especial, tá? Hieroglífica também, mas era uma escrita excepcionalmente utilizada pelo meio dos sacerdotes, pelo campo dos sacerdotes. A escrita demótica era a escrita também que era utilizada largamente pelos comerciantes. Então eles é que tinham condições de estar utilizando esse tipo de escrita para fazer o quê? Contagem de cálculos, pesos e medidas. Então era uma escrita voltada para a área comercial, a área econômica. Então nem todo mundo utilizava esse tipo de escrita aqui, tá? A escrita hieroglífica foi uma escrita muito importante para a compreensão aí dos estudos do Egito Antigo. Através dessa escrita hieroglífica, podemos entender como viviam as pessoas, os seus gostos, as suas tradições, os seus costumes, né? Todo emaranhado aí de segmentos aí da religião egípcia. Nós temos também cravado nas paredes dos templos aí, das pirâmides, dos templos luxuosos, como o templo de Luxor, onde tem várias escritas hieroglíficas cravadas aí nas paredes. Essas escritas nos comunicam como era a vida dessas pessoas, tanto camponeses, como escravos, como faraós, sacerdotes e nobres. A escrita ela servia para comunicar e deixar aí registrado esses momentos. É como hoje nós utilizamos uma fotografia, né? Uma carta, também é uma forma de comunicação. Então os egípcios faziam isso não com a maneira intencional de comunicar alguma coisa. Na verdade, no tempo deles, eles não imaginariam que nós hoje pudéssemos entender todo um cotidiano através dessas escritas, desses símbolos, tá? Escrita com símbolos, né? A escrita hieroglífica com símbolos representavam palavras ou ideias. Então, os símbolos formavam palavras. Essas palavras nos comunicavam, né? Então, se hoje é possível entendermos aquilo que se passou no Antigo Egito, é por conta desses achados arqueológicos, tá? Em documentos, em papiros e também cravado nas rochas. Usada para representar leis, ordens, tradições e textos religiosos. Então, a escrita hieroglífica, no geral, ela era utilizada para tudo isso. Os escribas, eles copiavam ali e desenhavam esses símbolos para representar aí as leis que o faraó despachava. Então a escrita era importante para tudo, né? A escrita hieroglífica é uma das mais antigas do mundo, né? Na verdade há uma disputa entre a escrita da Mesopotâmia, né? E também a escrita hieroglífica, né? Essa escrita, há mais de 5.000 anos atrás, antes de Cristo, que já existia a escrita egípcia. Então é uma das mais antigas do mundo, tá? Casamento egípcio. Como eram as relações de amor no Egito Antigo? Geralmente as pessoas se casavam muito cedo. As mulheres geralmente casavam aos 12 anos de idade, enquanto que os homens tinham entre 15 e 19 anos. Era comum um casamento cedo, né? O casamento ele selava relações de poder entre reinos. Então era muito comum você casar uma egípcia com um grego. Aconteceu assim com Cleópatra, né? Que teve uma união aí com Júlio César, né? De Roma. Então nós temos aí o casamento como um instrumento de poder econômico e não por amor.
né? Nós temos aí na história vários acontecimentos que estão ligados aí, que a gente pode entender que o casamento era uma aliança política e econômica, né? Era comum também essas mulheres assumirem esses postos de esposa e de mãe muito cedo, né? Hoje é mais difícil você ter um casamento cedo, mas na antiguidade era muito comum. Também era comum no Egito Antigo o uso de perucas. Por quê? Por que as mulheres usavam perucas? Na verdade, a gente observa as imagens, os desenhos, em filmes, a gente vê que todas as mulheres têm um cabelo liso, né, e preto. Na verdade, ele não é cabelo, e sim perucas. Essas perucas eram utilizadas com os melhores materiais, né? Os melhores materiais, matérias-primas do Egito Antigo. Essas perucas geralmente eram de pelo naturais, né, de cavalos, e eram tratadas essas perucas, bem penteadas, bem lavadas, para cobrir a cabeça das mulheres. Muitas das mulheres egípcias eram carecas. Por quê? Por conta dos piolhos, porque no Egito havia muitos piolhos por conta do calor, ser uma região desértica. Então o uso de perucas era muito comum entre as mulheres, né? Era raridade você ver uma mulher com os cabelos naturais. Brincos, colares, ouro e prata. Também era comum tanto homens e mulheres utilizarem as joias, né? Braceletes, tiaras, colares, né? Cravados de pedras preciosas, lápis lazuli. Então nós temos aí várias pedras preciosas que eram aí talhadas pelos ourives, aqueles que tratavam do ouro, né? Então esses artefatos também ficaram conhecidos, o povo egípcio ficou conhecido por essa vaidade, né? Pelo uso dos batons, as mulheres usavam os batons, usavam o col, que era um tipo de lápis preto, né? Que era uma tinta especial que eles utilizavam nos olhos, tanto homens quanto mulheres. Qual o objetivo desse col? Na verdade, o objetivo era proteger os olhos do sol, então meio que virou uma maquiagem. Então, homens e mulheres utilizavam o col, né? Essa maquiagem nos olhos, né? Fazendo aquele traço forte preto nos olhos. Mulheres usavam também o batom, que também foi uma criação do Egito Antigo, né? Braceletes e outros tipos de joia. Então, era comum, a vaidade era muito comum entre os povos egípcios, tá? Vida feminina e condição na sociedade egípcia. As mulheres egípcias, elas possuíam de uma certa liberdade, né? As mulheres egípcias, elas poderiam se divorciar, caso houvesse casos de maus tratos, elas podiam denunciar o seu marido, né? O adultério também poderia ser a causa de uma separação, né? As mulheres podiam utilizar-se dos seus bens de família. Então as mulheres tinham poder, né? As mulheres tinham uma liberdade que nem todas as sociedades da antiguidade possuíam, tá? Vou dar um exemplo para vocês. No caso, as mulheres egípcias possuíam bens próprios, né? Bens próprios, o que mais? Ela era a senhora da casa. Quando a mulher casava, ela se tornava a senhora da casa. Essa senhora da casa, ela cuidava de tudo. Ela cuidava dos filhos, ela cuidava do marido, ela cuidava dos empregados, se fosse uma mulher da nobreza. Se fosse uma mulher camponesa, por exemplo, ela também poderia ajudar o marido nas tarefas, né? No trabalho, na rua. Essas mulheres poderiam ser tecelãs, né? Nós temos casos de mulheres que assumiam condições aí que até então eram masculinas, por exemplo, mulheres ourives e outras também, mulheres artesãs. Então a mulher egípcia, ela tinha uma liberdade de ser aquilo que ela quisesse. Não totalmente, mas havia uma liberdade para a época, para a antiguidade, né? Há 5.000 anos atrás, antes de Cristo, era uma liberdade muito grande, né? Que mais? Nós tivemos mulheres também faraós. Que surpresa, né? As mulheres também assumiram esses altos postos de poder. Como? Vou dar um exemplo para vocês. A Cleópatra. A Cleópatra foi uma mulher completamente à frente do seu tempo. Uma mulher que falava mais de 5 línguas, era poliglota. A Cleópatra era uma mulher maravilhosa, estrategista, né, que conquistou um vasto império. Na verdade, quando o seu irmão morre, ela assume o trono. Ela assume o trono como faraó e governa todo o Egito. O Egito, nessa época do governo de Cleópatra, era uma grande potência internacional, né? Como nós temos hoje, vamos dar um exemplo dos Estados Unidos,
Então o Egito era uma potência internacional e ele ganhava cada vez mais força, né? À medida que eles avançavam nas guerras e incluíam mais territórios, colônias ao Egito. A Cleópatra era muito inteligente, então ela teve relações comerciais com Roma e também teve relacionamentos amorosos, né? Como por exemplo com Júlio César. Então essa relação que ela teve, esse amor e esse casamento com ele, fez com que ela fosse protegida por Roma. Então ela era uma mulher inteligente para negociar, para falar outras línguas, para assumir um trono que anteriormente foi assumido por um homem. E ela fica conhecida como as rainhas, uma das faraós mais conhecidas da história do Egito Antigo. Temos também a história de Hatshepsut, né? Uma faraó que assumiu o trono após a morte do seu marido, né? Era muito difícil no tempo, né? No tempo de Hatshepsut, uma mulher assumir esse trono. Então, quando ela assume, há um grande preconceito. Então, ela passa a se vestir de homem, utilizando aí o cetro, né? E todos os utensílios aí que o faraó utilizava, o cetro, esse símbolo aqui, e na cabeça, ela passa a se vestir como um homem de início, porque ela tinha um certo medo, né, de também sofrer um pouco de retaliação. Mas foi uma faraó, uma das faraós mais importantes da história do Antigo Egito. Por quê? Porque o reino dela da 18ª dinastia, foi um dos reinos mais prósperos do Antigo Egito. Então nós temos aí mulheres no poder, mulheres assumindo postos até então masculinos e que se destacaram muito. Nós temos também a Nefertiti, né, que foi uma mulher importante. Então todas essas mulheres e outras que nós tivemos também tiveram o seu papel, o seu ápice aí na história do Antigo Egito. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha compreendido que não importa o tempo, mas nós temos aí um papel fundamental. A mulher, ela tem um papel fundamental em todas as sociedades, não importa seja na história da Idade Antiga, na Idade Moderna, na Idade Média ou na Idade Contemporânea que nós estamos. Eu espero que você tenha entendido.